que aquele que no mundo está. Maior é aquele que está em nós. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, glorificamos o teu santo nome, bendizemos a ti, Pai. Maravilhoso, conselheiro. Sim, Senhor Deus. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti. Eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro. Sem sua presença eu morro. És meu tudo, cante a Ele. És meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor. Sim, meu conselheiro, maravilhoso, o meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti. Eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro. Sem sua presença eu morro. Como eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro aos seus pés, a minha vida a ti consagro. Tudo que tem é totalmente seu. Tudo que sou é totalmente teu. Como eu te amo, diga aí. Se eu me prostro aos seus pés, a minha vida te consagro. Tudo que tem é totalmente seu. Tudo que sou é totalmente seu. Senhor, toca-nos essa noite. Espírito Santo de Deus, tu és suave, és maravilhoso, grandioso. Ó Senhor, como é bom estar na sua presença, Pai. Como é bom estar entre os irmãos, ó Senhor Deus. Permeia-nos com a atmosfera da sua glória, com o seu poder e a sua graça. Permeia-nos com tudo que há em ti. Sim, Jesus. Espírito Santo, onde houver um coração agora contrito e quebrantado, toma em tuas mãos. O Espírito Santo me mostra pessoas feridas, pessoas cocheando em dois pensamentos, sabendo que precisa voltar atrás, sabendo que precisa se arrepender, sabendo que precisa tomar decisões importantes, mas às vezes o orgulho, às vezes a palavra dita, lançada, é mais forte
Mas o Senhor diz essa noite: reconheça a voz de Deus, reconheça a voz do Senhor. Deixa com que o Senhor venha a te lavar por inteiro, da cabeça aos pés. Ele quer te colocar em uma posição, Ele quer te colocar na posição de filho obediente, que ama. Peça a Ele, peça a Ele. O culto é para Ele, a liturgia é dele. Deixa o Senhor se mover, deixa Ele tocar no seu coração. Peça a Ele. Coloque a sua família no altar de Deus. Coloque a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, a mulher que Deus te deu, o homem que Deus te deu. Não deixe com que Satanás venha a cegar ou a iludir você. Deus tem um plano para a sua vida, e os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus, a gente fala que Deus sonha, mas na verdade Deus nem dorme para sonhar. Deus projeta, e Ele projetou um futuro de glória para você. Mas o seu lugar é prostrado aos pés do Senhor. Se prostre aos pés do Senhor. Dobre não os seus joelhos apenas, mas o seu coração diante dele. Oh, Jesus, amado Deus, meu Jesus, como eu te amo, como eu te quero. Sim, eu me prostro aos seus pés, a minha vida te consagro, tudo o que tem é totalmente seu, tudo o que sou é totalmente seu. Aleluia. Lucas capítulo 13, versículo 6. Amém? Puder baixar só um pouquinho meu. Puder baixar só um pouquinho meu. Ei. Amém. Tá bom. Obrigado. Glória a Deus. Lucas 13, versículo 6. Amém? Acharam? Glória a Deus. Quem não achou diz amém. Quem não achou diz amém. Todo mundo achou? Então vamos lá. Então veio Jesus e proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar o fruto não achou. Pelo que disse o viticultor: há 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la, porque ela está ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda esse ano, este período de tempo, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la, e eu assim farei. Amém? Glória a Deus. Amados, esses dias eu ministrei sobre propósito e destino aqui. O poder da decisão. Todos nós temos que ter o poder da decisão. Deus deu esse poder da decisão. Você decide querer servir a Deus ou não servir a Deus. Você decide ser obediente ou desobediente. Você decide fazer a vontade ou não fazer a vontade de Deus. O querer é dele, ele quer, mas você é quem vai tomar essa decisão. E dentro do propósito,
Você tem que saber que você foi criado com um propósito visceral. Tudo o que existe na terra cumpre um propósito. Nós aprendemos no Colégio Juízo que a nossa vida consiste em nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Não é assim? O ser humano nasce, cresce, se reproduz e morre. A reprodução é a frutificação. Todos nós temos que ter esse propósito visceral de frutificar em Deus. Deus, Ele não nos criou para ficarmos a esmo. Quarta-feira eu estava falando isso aqui no culto, que é adoração, intercessão e propósito, amém? Só que eu estava falando a raiz do sentido da palavra evangelos, do evangélico, que eu não posso dizer que eu sou evangélico se eu não evangelizo. Eu posso dizer que sou crente, posso dizer que gosto de Deus, posso dizer que vou ao culto, posso dizer que canto, mas não posso dizer que sou evangélico. Eu estou mentindo, e mentindo feio. Porque o sentido da pomba correio, do pombo correio, aquele que entrega uma mensagem, é o sentido daquele que entrega uma carta, é o sentido daquele que anuncia as boas novas, as boas novas. Então é o evangélico, aquele que anuncia, aquele que entrega a boa notícia, e aquele que frutifica. Então, dentro dessa parábola aqui, nós vemos o seguinte, que havia uma figueira, e essa figueira, ela estava plantada em um lugar que era propício para a sua frutificação. Acompanhe o raciocínio comigo aqui. A figueira continha todas as qualificações para produzir. Estava plantada em uma boa terra, em um ambiente propício. Às vezes nós estamos plantados em lugares maravilhosos em que Deus nos coloca, em ambientes maravilhosos em que Deus propiciou para que ali estivéssemos, só que nós decidimos, por um motivo ou por outro, não frutificar. Alguns olham mais para si, para as fraquezas da sua carne, outros olham para as fraquezas dos seus pecados. As fraquezas de sua carne, que eu estou dizendo, é o cansaço, a falta de vigor, a fadiga física. E outros olham para a fraqueza do seu pecado. É porque eu sou assim, eu ainda sou meio pecador, eu ainda estou meio lá, meio cá. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você nunca vai ser perfeito diante de Deus. Nunca. Se você esperar para ser um santinho, a belezura do Joá, para fazer alguma coisa para Deus, você vai morrer e não vai fazer. Não vai fazer. O próprio apóstolo Paulo diz: aquilo que eu quero fazer, não faço. Aquilo que eu não quero fazer, isso eu já fiz. Miserável homem que sou. Então, enquanto nós olharmos para nós mesmos, nós ficarmos olhando para as nossas desqualificações, nós vamos ficar permeando entre dois ambientes. Uma hora também estou aqui, estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto, e estou seguindo a Jesus Cristo, para trás não volto. Aí eu volto, pois aí tem uma hora que eu volto, eu começo a andar para trás, eu não sigo mais a Jesus, eu digo: não quero mais saber de nada, eu fico lá, eu fico cá, eu fico desanimado. Irmão, ei, deixa eu falar uma coisa para você. Não estou incentivando o seu pecado, não estou aqui dando uma licenciosidade pecaminosa, não estou distorcendo a graça, não estou aqui falando alguma heresia, dando um cartão de crédito para você fazer tudo errado. Não, o que eu estou falando é: se conforme com a sua situação, peça a graça de Deus, bote a mão no arado e o pé no caminho, e cumpra o propósito de Deus na sua vida. Cumpra. Não tem. Mas pastor, sobre mim ainda vem alguns pensamentos. Sobre quem não vem? Sobre quem não vem? Amados,
John Wesley, um dos maiores avivalistas de todos os tempos, diz o seguinte: olha, um passarinho vem todos os dias na minha cabeça. Um passarinho do inferno, que ele estava querendo dizer. Vinha todos os dias na minha cabeça. Eu só não permito é que ele faça um ninho. O problema não é aquilo que você faz. O problema é aquilo que você permite ser feito todos os dias e você andar e nem acender o alerta vermelho para quando aquilo que não deveria ser feito começar a ser feito. Porque aí você já caiu em algo que chamamos de apostasia. Apostasia. Essa figueira somos nós, aqui simbolizado na nação Israel. Jesus estava falando, contextualizando, ele estava falando sobre Israel. Amém? Glória a Deus, historicamente, contextualmente, mas trazendo para nós aqui o Israel de Deus, o povo, nós aqui enxertados na videira. Amados, nós somos essa figueira em lugar propício. Uma igreja, quando eu falo uma igreja, não estou falando da Igreja Batista Shalom, estou falando da Igreja Evangélica Brasileira, ou Igreja Evangélica, o que seja. Nós somos um povo eleito e escolhido em um lugar bom, em uma época fantástica. E o dono da vinha está dizendo o seguinte: eu vou arrancá-la daí, porque ela não está dando frutos. Quais os frutos que nós estamos dando? Posição privilegiada tinha essa figueira. Quando ele está falando da figueira no meio da vinha, ele estava falando que Israel estava em uma posição privilegiada entre as demais nações, porque Deus escolheu Israel para si. Aí Deus vem para a gente e diz assim: ó, vós sois sacerdócio santo, nação eleita, povo escolhido. Meu amado, isso é uma honra. E não é uma honra para você andar com o peito erguido dizendo assim: eu sou sacerdócio santo, nação eleita. É uma honra para você andar em temor, porque a responsabilidade aumenta. Porque se nós somos nação eleita, eleita para quê? Para santificar o mundo. Povo escolhido, escolhido para quê? Para ser sal e luz, para que os outros olhem para a gente e tenham arrependimento das suas más obras. Sacerdócio santo para quê? Para que eles olhem para o nosso sacerdócio e admirem e digam o seguinte: rapaz, quando eu estou perto dele, quando ele fala, quando ele lança uma palavra, algo acontece. Não é para que venhamos a encher o nosso peito e dizer: sai de mim, pecador, porque eu fui escolhido. É você lá e eu cá. É o crente rebelex, é o crente que tem uma repelência espiritual. Porque comigo é assim, pastor: se o cara tiver demônio, ele não chega perto de mim, porque o mal não tem como eu gostar. Está errado. Está errado, porque o demoniado de Gadareno foi correndo aos pés de Jesus. Está errado, porque quando Jesus chegou lá, o jovem lunático não saiu correndo. Não saiu correndo. Irmão, o mal não tem comunhão. Comunhão. Oi, tudo bem? Vem cá. Satanás, como você é bonitinho. Oh, Satanás. Está aqui, está sobre debaixo dos meus pés. Tem gente que é tão íntimo do diabo que já bota apelido: Didi, como é que você vai? Não tem comunhão. Comunhão é uma coisa. Comunhão é uma coisa, mas não vem com essa não. Se alguém trabalha com você e você diz que essa pessoa é cheia do demônio, enche aquele lugar de luz, porque a luz, ela dissipa as trevas. Se nós apagarmos todo esse ambiente aqui, se apagar tudo, e eu ligar só a lanterninha do celular aqui, só a lanterninha do celular, você vai me ver. Ainda que o lugar esteja em trevas, só uma luzinha você me vê, porque a luz, ela sempre dissipa
as trevas. Diga aí para a pessoa do seu lado: figueira? Não, dá uma sacudida nela e dizer: figueira, frutifica. Amém? Jesus também estava querendo dizer o seguinte: que os religiosos daquela época eram tão cabeça dura, que eles preferiam ficar na sua sistematologia da incredulidade de que Jesus era o Messias, e ainda estão esperando o Messias até hoje, mas não frutificavam, não avançavam, não criam, ficavam nas suas firmes e ultrapassadas convicções. Você já viu alguém assim? Cheio de convicção? Ele diz assim: eu não abandono porque eu aprendi assim, não porque não sei o que, não, mas pastor, é porque tudo bem, eu sei até que a Bíblia diz isso, eu sei que está certo, mas veja bem, o que eu vivi, ei, presta atenção. Não me interessa a sua experiência do passado, o que você viveu no passado, as manifestações do passado. Me interessa o que a Bíblia diz. Não me interessa o que o seu pai ensinou, o que o seu avô falou. Se estiver fora da Bíblia, amados, nada pode estar em desconformidade com a palavra de Deus. Nada. Nenhuma experiência maior do que a palavra. Nenhuma doutrina pode ser maior. O apóstolo Paulo diz: ainda que um anjo venha do céu e me anuncie o evangelho, que não seja esse, que eu repute por anátema. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Se vier um anjo bonitinho, que fale que é de Deus, que desça do céu com um anjinho, com asinha, com não sei o que, cantando harpa, com outros anjos, tudo o quadro, a Mona Lisa da divindade, se ele me anunciar um evangelho que eu não seja esse aqui, eu digo na cara dele: maldito. Ele está falando maldito, anátema, maldição. Mas às vezes nós trocamos experiências pessoais pela palavra de Deus. Ah, pastor, mas é porque, sabe, deu certo. Mas, irmão, nem tudo que dá certo é certo. Isso é pragmatismo. Pragmatismo é assim: não me importa se é certo, me importa se dá certo. Nós não podemos ser uma igreja pragmática. Se formos uma igreja pragmática, pragmatismo é uma praga que invadiu até alguns seminários, e isso aí a gente pode falar outro dia, vamos tomar tempo aqui. Uma igreja pragmática tem sua metodologia naquilo que a aparência importa, mas não naquilo que Deus se importa. Então, se eu for pragmático, está tudo certo. Importa se eu fizer tudo errado, mas se der certo, está ótimo. Nem tudo que dá certo é certo. Deu certo conduzir a arca nos lombos dos bois. A arca não caiu, nunca caiu. Uzai que meteu a mão, mas não era certo carregar a arca da aliança no lombo dos bois. A lei dizia que a arca tinha que ser carregada no lombo dos sacerdotes. E porque foram pragmáticos, uma pessoa morreu. Nem tudo que dá certo é certo. Nem toda estratégia que dá certo a primeira vez dará certo a segunda vez. Nós temos que nos mover mediante a palavra, não mediante a uma experiência do passado. A figueira era esses religiosos, mas eu aprendi assim. O meu rabino me ensinou assim. O meu doutor da lei me ensinou assim. Eu cresci ouvindo assim. Um dia uma moça chegou para a gente e disse: pastor, eu não consigo mais louvar aquela música. Que música, irmã? Aquela música daquele ministério que vocês estão tocando na igreja. Tem tantos. Uma que diz assim: eu só quero você, eu só quero você. Cantamos domingo aqui. Um fogo queima em mim, clamo por mais de ti. Eu quero muito mais, eu preciso ir além. Aí no final fica: eu só quero você, né? Jesus, eu quero você. Aí ela: como é que pode? Eu olhei
para o lado e a igreja estava assim: só quero você, Jesus. Deu vontade de falar assim: irmã, a senhora queria que dissesse o quê? Só quero você, Roberto Carlos? Só quero você, quem? Brad Pitt? Só quero você, Justin Bieber. Quem? É Jesus. Não, mas não é por isso não. O pior que não é por isso. O pior é porque estava chamando Jesus de você. Eu falei assim: ai, irmão, pior do que o pecador é o religioso. Porque o pecador, eu não me assusto com nada. Só a pessoa pode ter cometido a pior atrocidade, eu vou ficar olhando para a cara dela assim. Porque pecado, tudo é pecado. Amém, vamos orar. Quer ser tratado? Vamos aqui batalhar para que você não peque mais. Amém. Agora o religioso, rapaz, o religioso é a pior praga que existe. Porque o religioso, ele impede o pecador de achar o caminho do céu. Ele não faz, não permite que o outro faça, e ainda dá um testemunho mal para um monte de gente, porque ele é religioso, ele é o supra-sumo da santidade, e ele não sabe que por trás está sendo chacoteado. As pessoas olham, só quer ser, mas todo mundo sabe que não é. Pelo menos o pecador reconhece a sua condição miserável e diz: só em Jesus, só em Jesus, só em Jesus, só em Jesus tem solução para mim. E o pecador diz: eu não sou como ele, porque eu dou o meu dízimo, eu oro 3 vezes ao dia, eu jejuo várias vezes no ano, e eu não sou como esse meu irmão. Se ele chamar o outro de irmão, eu não sou como esse meu irmão que está aí, ó, cheio de imundícia. Esse é pior do que o pecador. O religioso dá vontade de tacar uma Bíblia na cabeça dele. Dá. Porque não tem conversa. Você não vê Jesus conversando com um religioso na Bíblia. Você vê Jesus dizendo o seguinte: vá e não peques mais. Você que adulterou, mulher. Ah, você teve 5 maridos e agora a que tem não é seu? Pois então tá bom, beba dessa água. E a mulher vai e sai evangelizando. Aí você vê o endemoniado dizendo: eu quero te seguir. Jesus diz o seguinte: não, volta para tua família, vai lá e evangeliza. Agora com o religioso não. Ele começa a dizer: eu não vou dar sinal nenhum. Que sinal que vocês querem ver? Eu não vou dar sinal nenhum para vocês. João chama de raça de víboras, e João era duro. Também comendo gafanhoto e mel não tinha como ter bom humor, né? João era duro, raça de víboras. Não, mas com o pecador, Jesus sempre tratando bem. A igreja precisa inverter. A figueira precisa frutificar, e a figueira vai começar a frutificar quando tratar o pecador assim: vem, porque aqui é um hospital e não é um tribunal. Nós precisamos aprender isso. Por que hoje, hoje a média, para cada evangélico que tem dentro da igreja, tem 3 fora? 3. Se todos aqueles que um dia aceitaram a Jesus permanecessem dentro da igreja, quase 80% da nação brasileira seria evangélica. 70 e poucos por cento. Por que muitos estão fora? São os pródigos. E você vai fazer o estudo, você vai ver um novo segmento chamado desigrejados. Por quê? Ai, pastor, eu era do louvor, eu fazia isso, eu trabalhava, não sei o quê, mas um dia eu errei, e o pastor foi lá e expôs o meu pecado, e falou para todo mundo: ai, pastor, isso aqui, ai, pastor, eu me decepcionei, porque não houve misericórdia. Ninguém agiu de misericórdia com ele, e ele vai retribuir, ele não vai agir de misericórdia com ninguém. Porque se você massacra alguém, se você pisa em alguém, se você mantém alguém sem misericórdia, ei, presta atenção, um dia você vai falhar. Presta atenção aqui, não é porque aqui é o altar e no ambiente profético a palavra vira uma sentença, mas um dia eu vou falhar. E se eu já não tenho falhado, ou se eu já não falhei, porque eu não sou melhor que ninguém aqui. Mas
se ajo com misericórdia, misericórdia eu terei, porque a semente que eu planto é o fruto que eu recebo. Se você agir de misericórdia com alguém, não for um apontador de dedo, porque quando você enxerga aquilo que é ruim na vida do outro, você não está enxergando aquilo que é ruim na vida do outro, você está enxergando aquilo que é ruim na sua vida. Portanto, a antipatia que você tem pelo outro é aquilo que você é, mas não tem coragem de assumir, e enxerga no outro você. Por isso que Jesus diz: tire a trave do teu olho. Por quê? Porque aquilo que você está vendo no olho, aquilo que você está vendo no outro é a trave que está no seu. Tirou, o outro não é tão ruim assim. Era a minha vida, sou eu que sou assim. Haja de misericórdia. Figueira, Deus te colocou em um lugar de frutificação. Deus te deu todas as condições para você frutificar. Deus te deu todas as condições, o ambiente. Comer, estudar, trabalhar, dormir, acordar, comer, estudar, trabalhar, dormir e viver uma vida inóspita. Você não nasceu para viver esse tipo de vida. Amados, quando você partir desse lugar que já está fadado, porque novos céus e nova terra virá, isso aqui vai fracassar, a terra já vai ser fundida, os elementos, a terra vai ser transformada. Você vai acordar na glória, e quando você acordar lá, você vai dizer: uau, que sonho que eu tive. Agora eu vivo uma vida de verdade. Há algo reservado para você. E a gente batalha nessa vida pelas coisas materiais, deixando o melhor de Deus passar por nós. Você vai ficar velho, e Deus queira que você fique velho e dê frutos ainda velho, porque a Bíblia diz que os velhos que estão no Senhor darão frutos, e os seus frutos serão viçosos, mas os que estão no Senhor. Mas saiba de uma coisa: as forças vão se extinguindo, seus frutos já não são tantos. Quem chegou aos 40, já está na meia idade, falta pouco para mim, amém? Falta aí um pouquinho. Quem chegou aos 40 sabe. Eu ouvi uma história uma vez, que essa pessoa dizia o seguinte: eu cheguei aos 50 anos, eu sinto que a minha vida é como uma criança que com uma bacia cheia de jabuticaba começa a comer, e com a vasilha cheia de jabuticaba ela come com toda vontade, come com toda vontade, e ela não se importa com quantas jabuticabas tem naquela vasilha. Mas quando chega na metade, ela começa a comer mais devagar, porque ela sabe que já está acabando, e que em breve não haverá mais nenhuma jabuticaba na vasilha. E essa pessoa dizia: eu me sinto como essa criança, com a vasilha que já passou na metade. E o que você fez para Deus? Não estou lançando culpa. Amados, Deus tem cobrado muito nos dias de hoje. Não podemos ficar fazendo cultos para alimentar a ganância, porque a ganância já está em você. E graças a Deus por essa ganância que colocou em você, para que você venha ter vontade de conquistar tudo aquilo que Ele quer que você conquiste. Nós é que distorcemos, pegamos ela e botamos em vias que não são vias que Deus quer. Deus que colocou a vontade de lutar dentro de você, não foi o diabo. Deus que colocou a vontade de frutificar, de crescer, de ter uma família, de conseguir um bom emprego, de estudar, de se formar, foi Deus que colocou essa vontade em você. Isso não é do diabo. Mas espera aí, a sua vida vai se resumir só nisso. Eu conheço pessoas que viram a noite
aprisco não sei lá das quantas, praça não sei lá do que, e não sei o que, esses barzinhos que tem por aí. Irmão, vamos numa vigília? Pastor, é ruim. Ficar até, e a nossa vigília nem até 5 da manhã, ficar até 1, 2 da manhã, aí eu não aguento não. Mas no forró aguenta. Vigia, crente. Deus nos deu condições para frutificar. Nós estamos plantados. Sabe por que às vezes nós não frutificamos? Porque nós não queremos fazer a vontade de Deus, nós queremos fazer a nossa vontade. Isso chama-se, sabe o que? Resistência, obstinação e rebeldia. Rebeldia. Preste atenção, no livro de João, capítulo 6, Jesus diz o seguinte: porque eu desci do céu. Ele desceu, irmão. Por que nós não descemos? Nós estamos aqui. O nosso descer aqui é tão simples. É só se ajoelhar e reconhecer a vontade de Deus. Ele desceu de um ambiente de glória. Ele desceu de um ambiente perfeito. Nós estamos em um ambiente imperfeito. Uma hora chove, outra hora não chove. Agora está fazendo frio. Se vier um calor, todo mundo reclama. Se bater um vendaval, arranca tudo aqui. A natureza é indomável. Mas Jesus não. Jesus desceu de um ambiente maravilhoso. Não tem palavra no nosso vernáculo, não tem palavra no nosso português para distinguir o céu. O apóstolo Paulo diz: a profundeza das águas, das revelações. Ele não consegue falar inefáveis palavras, ele não consegue distinguir o quão maravilhoso é o céu. O apóstolo Paulo não consegue, não encontra palavra. Um homem altamente culto. E Jesus veio de lá, desceu para habitar no nosso ambiente terreno, contaminado, contaminável, mas que Deus ainda acredita que nós podemos remir por um espaço de tempo até que Ele volte. Ele desceu e habitou entre nós. Sabe o que é isso? Eu desci. Ele disse o seguinte: não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Nós frutificamos se nos dão meta no trabalho, nós batemos, porque é a vontade do nosso patrão. Se dá um trabalho na nossa faculdade, nós vamos lá e executamos. Se fazem provas, se o professor aplica provas crudelíssimas, nós vamos lá e mostramos para ele que nós somos capazes de tirar uma nota boa naquela matéria que a gente nem entende muito, mas por uma graça de Deus a gente vai lá e tira uma nota boa. Mas e a vontade de Deus? E a vontade de Deus? Sempre fica por último. Nós batemos quando quer emagrecer, meu irmão. Mulherada aí vai em festa de aniversário, tem bolo de chocolate, coxinha, risole e tal. Passa na frente dela e ela: que foi, irmã? Está passando mal? Estou de dieta. Meta, propósito, foco. O camarada acorda 5 da manhã para correr, para perder os quilinhos a mais. Mas e Deus? E para Deus? Acordar na madrugadazinha, ninguém quer, né? Pastor, está fazendo muito frio aqui. Irmão, frio. Uma vez eu recebi uma ligação da Coreia do Sul. Era 4 e pouca da tarde. Lá eram 4 e pouca da manhã, praticamente. Dizendo: Pastor Leandro, estão me acordando aqui. Eles não me deixam em paz. Aqui é 4 e pouca da manhã. Estou indo orar. Eu estou resfriado, com dor de garganta, eles não respeitam. Falei: glória a Deus, amém. Você não queria estar na Coreia? Aí assim. E quando chegaram lá para orar, já tinham 3.000 pessoas de joelho orando. E uma pessoa disse o seguinte: sabe por que eu acordo cedo para ir para o trabalho? Porque eu pego às 7h30 no trabalho.
Sabe por que eu acordo? Porque o meu trabalho é importante, mas Jesus é mais importante. Se Jesus é mais importante do que o meu trabalho, por que eu não levanto mais cedo para dar a Ele aquilo que é primeiro? Por que eu não levanto mais cedo para orar e entregar a minha primeira hora a Jesus antes de ir trabalhar? Nós fazemos todas as nossas vontades, mas não queremos fazer a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque nós não temos ainda o exemplo de Jesus descer. Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Enquanto igrejas forem ou continuarem sendo igrejas para alimentar a torpe, vil vulgaridade do povo, nós vamos ter crentes que encherão os bancos, mas não encherão os céus. Não encherão os céus. Mas quando nós passarmos a ser igreja que se preocupa em fazer a vontade de Deus, em estar diante dele, meu irmão, não só os bancos serão cheios, mas o céu celebrará, e as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. O termo grego, as portas do inferno não prevalecerão, não é o inferno vindo. A ideia do original grego não é essa. O inferno vindo aqui, e a gente, você já pensou no inferno querendo entrar na igreja? O inferno é maluco? O inferno é doido? O inferno deixa eu cultuar Deus na igreja. O inferno vindo sobre a gente? Não, não, não. As portas do inferno não prevalecerão. É a igreja metendo o pé nas portas do inferno e elas caindo, elas caindo. Sabe o que é a igreja metendo o pé nas portas do inferno? É você, meu irmão, orando, discipulando, abrindo a porta da sua casa, chamando o seu vizinho que bate na esposa, o filho dele que está nas drogas, chamando a esposa que trai o marido. É você, meu irmão, arrebentando com o inferno. Isso é as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja. É você atacando, não é você se defendendo, não. É você atacando, porque o inferno não vai querer entrar aqui. Mas se nós ficarmos quietos, vamos ficar quietos, vamos ser uma igreja tranquila, que não arranja confusão com o inferno, e aí dá tudo certo. Ei, ai de vós quando todos disserem bem de ti. Ai de vós. Eu não conheço um crente que anda em paz com todo mundo. Se possível, andar em paz com todos. Vai ter alguém que vai falar de você, que você está incomodando ele, ou está incomodando o que está nele. Sabe o que você faz? Ore por ele e ganhe ele para Jesus. Vai ser a pessoa que mais vai te guardar futuramente. Deus colocou ali para trabalhar na sua vida. E finalizando, o viticultor diz o seguinte: por que essa figueira está aqui há 3 anos e eu venho procurar fruto nela e não acho? Podes cortá-la. Por que ela está ocupando inutilmente a terra? Isso é muito sério. Ocupando inutilmente a terra. Isso é muito sério. Quando eu estava lendo isso hoje, eu disse: Deus, eu não quero ser inútil. Eu não quero. Se o propósito de Deus fosse salvar você, você já tinha morrido. Salvou aí, agora vai ficar aqui na terra para quê? Deus me salvou, amém. Depois vai lá no anjo da guarda, na vida não sei lá das quantas, aquele encomende o seu caixão, deite e espere a morte chegar. Porque você já está salvo, não precisa fazer mais nada. O propósito de Deus não é apenas salvar você. Salvar é a porta de entrada, é o meio. O propósito de Deus é que você experimente o reino e manifeste o reino dele aqui na terra. Jesus vem pregando o evangelho do reino, porque o reino de Deus é semelhante ao homem que lançou o grão, porque o reino de Deus é semelhante ao homem que achou uma pedra, porque o reino de Deus está no meio de vós, porque o reino de Deus é semelhante. O reino. Jesus veio pregando o evangelho do reino, e a gente fica salvo e diz: glória a Deus, arranjei uma esposa, plantei uma árvore, li um livro,
fiz um filho, agora eu posso morrer. Espiritualmente nós estamos assim. Fui à igreja, aceitei Jesus, estou ali ouvindo a palavra do pastor, vou na célula, agora está tudo bem. Quando Jesus vier, eu vou sorrir. Meu irmão, o tempo que depois que você foi salvo, como você ocupou essa terra? Inutilmente. Olha o que ele estava falando. Eu vou arrancar. E aí eu estava cuidando da lavoura, disse o seguinte: ele porém respondeu: Senhor, deixa ainda esse ano até que eu escave ao redor. Sabe o que é escavar ao redor? Às vezes você não entende por que você está passando por tanta tribulação. Jesus está escavando ao teu redor. Você está aqui numa posição privilegiada, figueira na vinha, num lugar de honra, salvo. Uau, que bênção! Filho do rei. Não faz nada. O Exu cadeira tomou conta da sua vida. O Exu cadeira, tá? Senta na cadeira e fica na cadeira. E aí começa a se escavar ao redor, é para adubar. Começa a ser cavado em volta, e você começa a olhar de sua volta e diz o seguinte: o que está acontecendo? Por que todas essas coisas, por que estão, tá ficando cheio de buraco à minha volta? Você vai entender. Começa a escavar em volta, aí começa a ter briga, aí começa a ter tem gente que perde um amigo, perde um emprego, sei lá. E aí está sendo cavado em volta. Aí começa a colocar adubo. Deixa eu escavar em volta. Adubar a terra. Adubar a terra, meu irmão, é humilhação. Aí é humilhado e diz assim: Deus, o Satanás se levantou contra mim. Não é o Satanás não, meu irmão, é Deus trabalhando na sua vida. Não é o Satanás não. Botando, o que é adubo? Titica de galinha, de vaca, de não sei mais o que, dejetos orgânicos. É adubo. Ele começa a colocar. Sabe para quê? Para você ficar humilde e descer. Aí volta. Você já conhece aquele? Você já viu aquela pessoa? Começa a prosperar. Deus dá dom, faz um monte de coisa e ela some. Mas daqui a pouco o processo de adubo começa, se você está entendendo, o processo de adubo começa a ser colocado na vida dela, e ela volta dizendo assim: pastor, eu posso limpar a igreja todo domingo? Pastor, ora por mim, faz um propósito comigo, 7 dias de oração na madrugada. Amados, não espere chegar a esse ponto. Não espere, desça antes. Porque a palavra do Senhor diz no Salmo 51 que um coração contrito e quebrantado, esse não desprezará o Senhor. Um coração contrito e quebrantado. Ah, mas vão falar de mim isso. Não importa. Ei, reputação é o que os outros falam de você. Isso é reputação. O que os outros falam de você, a opinião dos outros ao seu respeito. Mas existe a opinião de Deus ao seu respeito. Existe a opinião de Deus a seu respeito, e isso chama-se integridade. Quando Deus diz: esse é o meu filho amado, em que eu me comprazo. Presta atenção aqui. Quem falava o que Jesus Cristo era? Falavam mal de Jesus, chamaram Jesus de demônio, de endemoniado, disseram que ele expulsava demônio pelo príncipe do inferno, de Beelzebul. Essa era a opinião dos outros a respeito de Cristo, mas não era a opinião de Deus. Deus falou: esse é o meu filho amado. Os outros vão falar, agora a opinião dos outros e a opinião de Deus. Deixe Deus falar ao seu respeito. Você não precisa mostrar a Deus. Deus vai te honrar, Deus vai te mostrar. Se coloque de pé.
existe um tempo em que você procura muito a Deus. Existe um tempo em que Deus está te procurando. Eis que andei toda a terra, rodando, procurando um homem que se colocasse na brecha. O Senhor é Espírito, e Ele busca os tais, os adoradores que Ele adoram, em Espírito e em verdade. Você não vê Deus buscando quem canta bem, quem fala bem. Você vê Deus buscando adoradores. A adoração está além da capacidade de cantar, de tocar, de gritar, de pular, de dançar. A adoração é uma praticidade diária, é um estilo de vida. Eu gostaria muito aqui hoje de trazer uma mensagem dizendo o seguinte: Deus vai derramar todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. E, meu irmão, tem dias que a gente está assim, com mensagens de encorajamento, de bênçãos, porque a palavra do Senhor diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. O evangelho que não prega a bênção de Deus também não é evangelho, é uma unilateralidade do evangelho, é uma parte só do evangelho. O evangelho é um todo. Mas hoje Deus veio com essa palavra de correção. Fazemos muito as nossas vontades. Deus nos colocou nessa terra com o propósito de frutificar. E será que nós estamos ocupando ela inutilmente, preocupados com as nossas enfermidades, com as nossas doenças, com a nossa família, com não sei o que, e eu não faço mais nada, porque a minha condição é péssima? Irmão, para. Olha para o outro. Deus escolheu ser adorado no outro. Olha para a vida do outro. Olha o faminto, olha a viúva, olha o órfão, olha o sertanejo, olha o mendigo, olha o médico, olha o empresário, seja quem for. Sem Jesus está todo mundo igual. Seja milionário ou miserável, sem Jesus é defunto. Não é mais defunto, nem menos defunto, está morto. Olha, sejamos menos egoístas, sejamos menos olhando para nós, dizendo: não, eu quero sair bem da igreja. O avivamento não é quando você sair bem daqui. O avivamento é quando você sai triste com você, dizendo: eu preciso melhorar, eu preciso me entregar mais, eu preciso me doar mais, eu preciso ter mais fome de Deus. Jeremias 2, capítulo 13 diz o seguinte: 2 crimes o meu povo cometeu: a mim me abandonaram, um manancial de águas vivas, e constituíram para si cisternas rotas, cisternas que não retêm as águas. Não chega. Traz a memória, Lamentações de Jeremias 3:21. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Sabe o que te dá esperança? Você está cheio de problema, olha para o problema do outro, vai evangelizar, vai ganhar para Jesus, vai ouvir o outro que está com câncer, vai ouvir o outro que está morrendo. Nós temos um membro aqui dessa igreja que está batalhando, que está com câncer, meu irmão, do tamanho de uma linguiça no esôfago, que médico nenhum, nem de São Paulo, nem de Fortaleza quis operar. Está lá em Fortaleza e com alguns nódulos, alguns tumores na cabeça, fazendo quimioterapia, lutando pela vida, todos os dias dizendo: pastor, eu não desisto. Eu sei que o Rei da Glória é Jesus. Meu irmão, se uma pessoa que está num estado desse, no leito de hospital, não perde a fé, não perde a esperança, por que nós que estamos aqui às vezes: pastor, eu estou tão cansado, pastor, não posso, não é para mim, é para Deus, não é para mim, eu não levo ninguém para o céu. Amados, o puxão de orelha que Deus está dando hoje para a gente, se a gente pegar, nós vamos sair daqui kamikazes. Não vamos sair daqui, meu irmão, bombas atômicas celestiais. Deus está procurando os valentes de Davi, os 300 de Gideão. Deus está procurando.
E Deus quer levantar esses. Deus quer levantar esses. Homens e mulheres que não tenham medo de nada. Eu gostaria de orar por você. Irmão, eu quero orar por você. Você que reconhece, dizendo: pastor, eu sei que eu posso fazer muito mais, que Deus quer me usar mais. Eu sei que eu preciso dar um passo de fé diante de Deus. Eu gostaria de impor as minhas mãos e orar por você. Não demore.